O UOL conseguiu acesso exclusivo a mais de 6.000 páginas e 10 horas de áudios inéditos de processos judiciais envolvendo o Tiago. Entre eles, estava o caso de uma mulher que vamos chamar de K. Você promete nunca mais bater em mim? Prometo. Dou minha palavra. K é a mulher que deu o primeiro sopro para derrubar o castelo de cartas do empresário antes do caso da academia vir à tona. A experiência dela deixa explícito o modus operandi de Tiago Brenan, numa história que se repetia. Um método que começava com uma conquista, regada a gentilezas e muita ostentação. Um cavalheiro, né? Ele é uma pessoa, assim, incrível. Aquele homem perfeito. Mas que acabava em violência de vários tipos, como o próprio agressor admite em áudios exclusivos. Eu botei uma arma na sua cabeça? Não. Pois é, mas eu fiz a força com raiva, não fiz? Fez. E você dizendo não, eu fiz com raiva. Beleza, eu assumo. E esse é Brenan, um podcast do UOL Prime. É um podcast que já está disponível hoje para os assinantes do UOL, né? E vai ser liberado também depois a todos. E o Matheus Araújo, que é o autor desse podcast, já está conosco aqui. Olá, Matheus. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso UOL News. Olá, Fabíola, bom dia. Obrigado pelo convite. Bom, Bom dia também aos colegas que estão aqui. Parabéns pelo trabalho, porque é extremamente importante contar essa história, até porque ele sempre negou, né, o Matheus, e esse áudio que você traz com exclusividade nessa reportagem e nesse podcast, ele comprova aí que realmente houve um estupro, e ele mesmo admitindo isso, né? Isso, é a primeira vez, né, que existe algum áudio ou alguma fala pública de Tiago que vem a público falando de fato de um crime. Ele sempre negou todos os crimes de que ele foi acusado, e pela primeira vez a gente conseguiu esse áudio, uma conversa dele com uma dessas vítimas que acusam ele de estupro e de cárcere privado. E esse diálogo a gente publicou hoje nessa reportagem do All Prime, que é a reportagem que lança um podcast, né, que a gente vai publicar ao longo das próximas semanas. São 6 episódios. E, não vou dar muito spoiler, mas a gente traz outros áudios que a gente conseguiu dessas conversas de Tiago, enfim, provas desses processos que estão na justiça. Os episódios no total, o Matheus? São 6 episódios, Fabiola. Hoje é o primeiro episódio que está aberto para os leitores, para os assinantes do UOL. E na quinta-feira a gente começa a publicar aberto, né? Então, toda quinta-feira a gente vai publicar um novo episódio. Esses áudios foram obtidos, né, com exclusividade pelo UOL, e esses áudios, eles estão nos processos, né, que estão tramitando contra o Tiago, né? Uhum, isso. Desde setembro do ano passado, a gente vem acompanhando o caso Brenan. Eu, especificamente, vinha cobrindo o caso, e até isso vai ficar claro aí vai ficar dito no podcast, porque a gente tem uma proximidade, né? Somos pernambucanos, tanto eu quanto ele, e esse caso Brenan chamou atenção por causa do sobrenome, que é um sobrenome muito famoso em Pernambuco, então eu passei a acompanhar. E ao longo desses meses eu vim acompanhando, vim entrevistando vítimas, ouvindo testemunhas, pessoas que conhecem Tiago, conheceram, e aí agora a gente teve acesso a esses processos e tem acesso a vários materiais de provas que foram anexados a processos, tem depoimentos, enfim, são todos áudios exclusivos do UOL. Nesse caso, né, Matheus, isso aí foi uma das vítimas que gravou ele confessando o estupro, ele confessando, né, ter feito um sexo forçado com a vítima, que é um áudio, inclusive o alerta que a gente faz para as pessoas ouvirem, para ficarem atentas, porque realmente é muito forte, é extremamente agressivo, e é muito forte você ouvir na voz dele, né, porque a gente vê a imagem do Tiago Brenan, a gente vê tudo que ele já falou pós, né, negando tudo isso, mas foram várias e várias denúncias contra ele. Você tem ideia de quantas pessoas, quantas mulheres fizeram denúncia contra ele, foram aparecendo depois? Olha, Fabiola, ao todo, ele chegou a responder a mais de 11 processos, né? Tem 2 homens
que processaram ele por ameaça e agressão, mas a maioria das pessoas que denunciaram ele a maioria mulher. E esse caso específico, ele é muito emblemático porque, na verdade, ele aconteceu antes do caso da academia, que foi quando o Tiago ficou conhecido nacionalmente, né? A agressão à modelo Helena. Esse caso que a gente ouviu o áudio, ele ocorreu em 2021. O caso da agressão foi em 2022. Então, essa vítima, essa mulher, ela já tinha feito a denúncia contra o Tiago. Eles tinham se conhecido na internet, ela mora fora do Brasil, tinha vindo para o Brasil encontrá-lo. E ela diz que foi mantida em cárcere privado na casa dele, aqui em São Paulo. Então, ela chegou a fazer um boletim de ocorrência, fez denúncia. Então, o caso é anterior ao caso da academia. E foi reaberto depois do caso da academia, e com esses desdobramentos, agora, Tiago aguarda a decisão judicial, né, do processo, só falta a decisão do juiz em relação a esse caso. É isso. Bom, tá aí. A gente vai ouvir, a partir de hoje, então, essa série de podcast feita pelo Matheus Araújo e que traz aí um conteúdo exclusivo para que a gente possa entender com mais clareza todo esse processo do Thiago Brenan. É um crime, né? São vários crimes, na verdade. A gente vai entender isso agora. Até a gente convidou uma jurista a conversar conosco sobre esse assunto, para que a gente possa entender também a quantidade de crimes que Brenan é acusado no total. Ele segue preso, como você disse, aguardando o julgamento. Matheus, parabéns pelo trabalho. Muito obrigada por estar aqui e até a próxima. Obrigado, Fabiola. Até a próxima. Bom, para quem quiser ouvir o primeiro episódio do podcast semanal com 6 episódios já está disponível hoje. Para você que é assinante do UOL, pode ir lá acessar e ouvir na íntegra isso. E a partir de quinta-feira, dia 7, ele pode também ser ouvido em todas as plataformas digitais, inclusive no YouTube. Muita gente gosta também de ouvir podcast no YouTube, ficará disponível lá também. Mais um podcast aqui do UOL Prime, para que você possa também saber mais detalhes a respeito das acusações contra Thiago Brenan, ele que é acusado principalmente de violência contra a mulher, de estupro, e que responde a esses crimes. E nesses áudios ele diz: fiz a força, e você dizendo não. A gente até está em contato neste momento com a advogada, a Marilis Costa, que está conosco ao vivo aqui também, para nos ajudar a entender esse podcast, não o podcast em si, mas os crimes, né, cometidos pelo Thiago Brenan. Olá, doutora Marilis, muito obrigada por estar aqui. Bom dia. Boa tarde já, né? Boa tarde, Fabiola. Boa tarde a todas as pessoas que nos escutam. De fato, esse é um assunto de última urgência para ser debatido. E é muito importante a gente dar até divulgação em relação a isso, para dar coragem a outras mulheres, né? A gente que vem embalado no caso da própria Ana Hickman e da própria Nayara, né? A importância de as mulheres procurarem ajuda e denunciarem. Esse é o caso do Thiago Brenan, que por muito e muito tempo fez horrores com muitas mulheres e que ficou aí impune. O que muda, doutora Marilis, aí, a importância aí da atitude dessa vítima? Ela gravou, né, e esse áudio que a gente ouve, né, fiz a força e você dizendo não, ele confessando o crime. O que muda nas acusações contra ele, esse áudio no qual ele confessa ter realmente estuprado a vítima? Sem dúvida nenhuma, Fabiola, a construção de uma prova tão bem estruturada impacta diretamente no poder de convencimento do judiciário, do juiz, do julgador, mas principalmente corrobora as afirmações da vítima. Nós sabemos que, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde fala que 1 em cada 5 mulheres com menos de 18 anos no mundo já foi vítima de estupro. Ou seja, o estupro, a violência de gênero, a violência sexual é uma triste realidade vivenciada por milhões de mulheres em todo o mundo, e aqui no Brasil não é diferente. Nós somos, por exemplo, o 5º país aí com casamentos infantis, uma realidade muito triste de violência de gênero. Entretanto, Fabiola, a palavra da vítima, infelizmente, no judiciário é bastante deslegitimada.
muitas vezes, o fato de crimes sexuais acontecerem na calada da noite ou em espaços privativos, onde somente o abusador e a vítima estão presentes, faz com que a comprovação dos fatos, o processamento e a construção de uma condenação seja muito difícil, justamente porque existe uma violência de gênero que também é institucional, que também é social, e faz com que as mulheres sejam constantemente desacreditadas em situações como essa, que no caso do Thiago Brenan, já existem aí outras acusações, outras vítimas, enfim, um efeito de progressão aritmética do surgimento aí de outras acusações, de outras vítimas, de outros fatos. Um caso como esse, onde um áudio delimita a conduta e demonstra aí, corrobora os fatos narrados pela vítima, isso pode ser de suma importância, não só no caso dessa vítima, mas também para delimitar a conduta desse réu em outros possíveis casos similares, né? Então, a composição probatória, de fato, é imprescindível nesse caso, mas é muito importante também reafirmar e asseverar que a palavra da vítima tem um valor, que a palavra da vítima deve ser olhada para o judiciário com especial atenção, com especial proteção. Estupro, violência de gênero, violência doméstica são crimes muito cruéis, crimes que acontecem muitas vezes no silêncio das casas, no silêncio dos lares, em lugares privativos, e isso faz com que exista uma dupla vulnerabilização da vítima, tanto pelo crime terrível que se estrutura, um crime de tortura, de humilhação, que atenta contra a dignidade sexual da vítima, mas também pela revitimização que muitas vezes nós assistimos, que é justamente esse fato da vítima ter que ir às autoridades, contar a história novamente, ser desacreditada, não conseguir conteúdo probatório, ter de fazer exames constrangedores, nem sempre ser acolhida da forma mais adequada, enfim. Nesse caso, tem-se aí um indício de prova muito relevante, não só nesse caso em específico, mas para narrar aí a conduta e o perfil do réu de modo geral. Nossa, ouvindo a senhora falar, né, é tão impressionante isso, porque a palavra da vítima, a senhora falou da importância da palavra da vítima que muitas vezes não é ouvida, né? Olha uma situação dessa, então ter esse áudio é algo muito importante, porque é um áudio dele confessando, porque a palavra da vítima muitas vezes não vale, é isso, doutora Marilis? Quer dizer, não é ouvida numa situação como essa? Infelizmente, muitas vezes a palavra das vítimas ela é desacreditada. Por óbvio, a estrutura do judiciário cada vez mais vem aprimorando aí as suas técnicas no sentido do acolhimento, do debate das questões das violências de gênero, de varas que sejam especializadas tanto no âmbito da violência doméstica quanto no âmbito de crimes sexuais, para fazer justamente o que a gente chama de composição do estándar probatório, ou seja, montar ali um grupo de provas, montar uma estrutura de composição probatória que seja suficiente para conferir ao réu o contraditório à ampla defesa, ou seja, o direito de se defender, o direito que seus direitos sejam resguardados na forma da lei, mas, acima de tudo, também que a vítima possa, enfim, compor as provas em relação à violência que sofreu com dignidade, sem que ela seja exposta, sem que ela seja ferida no processo de comprovação desses fatos. A gente tem no nosso país uma dinâmica estrutural de violência de gênero. É preciso dialogar sobre a violência de gênero desde os pontos mais basilares até casos mais complexos. Portanto, muitas vezes a roupa que a vítima utilizava, o lugar, o horário, as suas práticas pessoais ou o fato de existir um relacionamento pregresso ou não, são sim itens e pontos que infelizmente são utilizados para desacreditação da palavra da vítima e, obviamente, isso faz com que ela seja revitimizada, com que ela seja exposta e ofendida moralmente. E há uma impressão de que no Brasil, acima de um certo nível de poder e renda, pouca gente é culpada, né? Nesse caso do Thiago Brenan, o excesso de perversão, a reiteração da violência e a disposição das vítimas de romper o silêncio tornaram a punição
meio que incontornável, né? Já há, inclusive, alguma sentença e há muitos casos por julgar ainda. O que eu queria lhe perguntar é se, de maneira geral, não numa exceção como essa, em que o excesso de violência espanta e impede que as pessoas tratem apenas como uma cara de nojo, né? Preciso realmente providenciar a punição, se, de maneira geral, a legislação no Brasil é adequada, porque convencionou-se dizer que depois da Lei Maria da Penha, tudo em termos legais se tornou adequado no Brasil. É verdade isso? E se a forma como esses casos de violência sexual, de violência misógina, que pode não chegar à relação sexual, mas que também é violência, né? Se a agressão às mulheres é tratada de forma adequada nas delegacias, pelas autoridades e nas sentenças de maneira geral. Sem dúvida nenhuma, em um país que vem de um histórico colonial, um histórico de exploração de alguns corpos em detrimento dos outros, nós temos uma pirâmide social que, infelizmente, faz com que as pessoas que venham de classes mais abastadas, que tenham mais dinheiro, falando objetivamente, que sejam homens brancos, tenham um olhar social de privilégio em detrimento de outras pessoas, inclusive das mulheres que são desacreditadas, como a gente já mencionou nos momentos anteriores. O que vale também reforçar em relação a toda a legislação e toda a luta que vem sendo feita para combater a violência de gênero, e que o judiciário tem um olhar nesse âmbito, é dizer que a Lei Maria da Penha, ela é, sim, um importante dispositivo de lei, ela é um importante instrumento normativo que é resultado da luta das mulheres para que as suas questões, as suas subjetividades fossem olhadas pelo judiciário com especial proteção, mas, infelizmente, essa lei, que é uma lei holística, ou seja, uma legislação que vai falar sobre questões cíveis, sobre questões trabalhistas, sobre questões de direitos de família, essa lei ainda não é aplicada com toda a sua envergadura, em toda a sua amplitude. A Lei Maria da Penha, infelizmente, ela é uma lei de sentença de morte. Ela é uma legislação que muitas vezes é aplicada quando as mulheres estão com a arma na cabeça, quando as mulheres já apanharam. Ela é muito aplicada no âmbito da protetiva, que é uma forma paliativa de conduzir uma violência que já aconteceu. Mas a Lei Maria da Penha, ela nasce justamente para que as situações de violência de gênero sejam mitigadas na sociedade, para que elas deixem de acontecer. Então, nesse sentido, a gente tem avanços legislativos, mas a gente ainda não tem um cenário perfeito no nosso país. E, para além disso, é muito importante que a sua pergunta tenha sido feita, porque nós precisamos também pautar uma mudança comportamental em relação às instituições de poder. Então, não basta ter legislação, a gente precisa ter operadoras e operadores do direito que estejam aptos a aplicar o ferramental dessa legislação. A gente precisa de magistrados e magistradas que saibam julgar com olhar para essas vulnerabilidades. E a gente precisa de uma sociedade civil atuante também, que fiscalize e exija o cumprimento de uma legislação de proteção de gênero, mas também de um comportamento social que alcance as vulnerabilidades de mulheres e meninas no Brasil.